Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos às opiniões propriamente ditas, já sabem. O pedido habitual, por favor, subscrever o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O vídeo de hoje, se calhar vai ficar aqui um bocadinho grande, porque eu vou-vos contar não 2 livros, não 3, mas sim 4. São 4 livros de 4 autoras portuguesas e eu fui lendo aqui praticamente seguida, eu lia um num dia, lia outro no dia, portanto são livros aqui também relativamente curtos e portanto eu vou juntar aqui. 2 deles são para o meu de literatura, depois indico quais são, porque são autoras com menos de 40 anos, que era então a literatura do mês de julho. E são os 4 também aqui para participar no projeto da Dora, os autores contemporâneos PT. O primeiro livro que vos tenho para vos falar é então Uma Vida Assim Assim, de Cláudia Araújo Teixeira. Eu descobri este livro um bocadinho por acaso, quando percebi aqui que a Cláudia fazia parte do grupo, acho que é Mulheres Escritoras, é um grupo que tem sido dinamizado pela Filipa Fonseca Silva no Instagram. E participam muitas autoras que eu já conheço, por exemplo a Carolina Soares, a Célia Correia Loureiro, a Elizabeth Martins de Oliveira também está nesse grupo, e portanto foi aí que eu soube que a Cláudia tinha então escrito um livro. Fui espreitar a sinopse e a sinopse pareceu-me muito interessante. A história é passada então aqui após 1970. A nossa protagonista está aqui na sinopse, Cristina Maria, 13 de abril de 1970. Ela pertence aqui a uma família que mora no bairro, aqui no Porto, portanto nós temos aqui uma vivência no Porto e mais concretamente aqui no bairro. É mencionado também aqui uma ilha e portanto são características que, por exemplo, quem é de outra região se calhar não conhece tanto. Eu confesso que não sabia o que era a ilha aqui há uns anos. Eu aqui há mais de 10 anos estive a trabalhar na zona do Porto e fiz lá algumas amizades e uma vez estavam a comentar a ilha. Eu percebi que não era aquele conceito que uma pessoa está habituada de uma ilha, como por exemplo, nomeadamente a Madeira, por exemplo, eu percebi que era qualquer coisa dentro da cidade. Então a ilha é, por aquilo que me explicaram, eu fiquei com a sensação que era uma espécie, para quem seja aqui da zona de Lisboa, a espécie dos pátios que existiam em Lisboa, portanto, são assim, ruacinhas estreitinhas, que depois nessa ruacinha tem então várias casas relativamente pequenas, modestas, onde vivem pessoas com condições mais desfavorecidas, casas muito pequenas, e então no Porto é chamado a ilha, e eu fiz um bocadinho pela explicação, lá está esse paralelismo com chamados os pátios aqui em Lisboa, ou pelo menos daquilo que eu conhecia. E temos então aqui a Cristina Maria, e nós vamos conhecendo aqui a vivência dela, a história de família dela, as suas dificuldades em viver no bairro, e aqui uma grande ligação que ela tem à sua avó, a Fatinha. Eu gostei muito aqui deste relacionamento da avó, a forma como a avó protege não só então aqui a Cristina Maria, mas também os outros netos, e como esta mulher também tinha aqui um grande coração, a Fatinha, e estas dificuldades que a Cristina Maria enfrenta na sua vida. Ela nota-se que ela tem aqui um bocadinho esta vergonha então de viver no bairro, quando depois começa a crescer e começa a frequentar outras escolas, e ela ambiciona então sair dali. Eu vou dar 4 estrelas, eu gostei mesmo muito. É um livro que está aqui adaptado então com esta mais linguagem a Porto, com palavrões e com, lá está, este sotaque mais portuense, e eu gostei mesmo muito. Eu queria era saber um bocadinho mais então para além da história, mais para além da vida da Cristina Maria quando o livro terminou. O livro é relativamente pequeno, eu li o livro em menos de 24 horas, porque lê-se mesmo muito facilmente, porque lá está, é um livro relativamente pequeno. Em termos de estrutura aqui narrativa, é um livro que não tem propriamente muitos diálogos,
acaba por ser aqui mais, lá está, esta partilha de ideias, esta partilha de memórias, mas eu gostei muito desta vida no bairro, a forma como a Cristina Maria se relacionava com a família, com as suas amizades. Eu gostei mesmo muito. Lá está, queria depois mais da vida da Cristina, para além então aqui do bairro, mas são umas 4 estrelas muito, muito gordinhas, já a atender para os 5. Lá está, não chegou, para mim não chegou aos 5, porque eu queria saber um bocadinho mais no após, mas se calhar o após, se calhar também não fazia sentido neste livro, com este título de uma vida assim assim, porque lá está, é uma vida que acaba por ser assim remediada, ou assim assim, mas eu fiz mesmo uma grande leitura e fiquei com muita curiosidade de ler mais livros escritos pela Cláudia. O segundo livro, eu vou olhar para ali porque eu entretanto não os tenho em formato físico, então o Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva. Eu confesso que este livro, quando começou a aparecer, eu não senti propriamente muita curiosidade em ler o livro, mas eu vi uma publicação no Instagram da Carla Augusto e o que a Carla falou do livro chamou-me muita atenção, porque para já tínhamos aqui uma personagem mais idosa, que tem 77 anos. Eu também precisava, para juntar aqui, para participar então num desafio do tal grupo do Goodreads, um livro com uma personagem idosa, e aquilo que a Carla falou do livro chamou-me mesmo a atenção e eu achei que devia dar uma oportunidade ao livro. É um livro que, lá está, temos aqui a Helena, ela é uma mulher de 79 anos. A Helena esteve então casada durante 46 anos, mas já está viúva há cerca de 10. E aqui, a história inicia aqui então, com um incêndio, com a filha da Helena a receber um telefonema a dizer que a mãe estava a ser encaminhada para o hospital porque tinha havido um incêndio em casa. E obviamente a filha fica preocupada. A Helena tem 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, agora não me recordo dos nomes, mas aqui a nossa personagem principal é então a Helena. Tal como eu disse, ela tinha vindo de um casamento de 46 anos, em que ela sente que não viveu a sua vida, não fez aquilo que ela gostaria de viver. E é depois, então, quando fica viúva, que ela acaba aqui por desabrochar e conhecer um novo mundo, uma nova realidade. É um livro que aborda aqui um tema que eu nunca vi aqui na literatura, sexo na terceira idade, sim. É um livro que, porque a Helena vai descobrir ou vai redescobrir a sua sexualidade e a forma como ela vai viver sem preconceitos esta descoberta do seu próprio corpo, da sua sexualidade, e eu achei isso mesmo muito, para achar muito um tema importante, porque obviamente nós não pensamos que os velhinhos, entre aspas, também podem ter sexo, e a verdade é que têm. E podem incluir também aqui alguns brinquedos que também são mencionados aqui e que a Helena os usa. E eu gostei mesmo muito, eu fiz uma grande leitura. Está escrito também assim num tom mais divertido e também vai ser um livro que eu vou enquadrar no meu book bingo para um livro divertido, porque tem efetivamente esse tom cómico. Temos aqui a história está narrada também de uma forma um bocadinho diferente. Temos então aqui um narrador externo que está a narrar a história e depois vamos tendo aqui interrupções da própria Helena, e esta narração daqui da própria Helena traz aqui também um bocadinho de pimenta, apesar de haver aqui alguns pormenores nas histórias que me deixaram assim, o coraçãozinho mais apertado. Há aqui um pormenor, o gato da Helena, com o Chopin, que é algo que acontece que me deixou triste, muito triste. E depois aqui o desfecho, eu confesso que já sabia, porque é mencionado pela Helena, mas não confesso que não estava à espera daquele desfecho assim, mas não deixa de ser aqui uma história que acaba de estar aqui também, lá está. Temos a parte da preocupação da família, se a Helena estará a ficar com alguns sinais de demência ou não, e depois temos este conhecimento da Helena, a forma como ela fala de sexo, e eu gostei mesmo muito da personagem da Helena. Eu acho que é uma mulher que todos nós gostaríamos de ter como avó,
porque é sem dúvida uma mulher incrível. E depois também aqui na parte final, já aqui nas notas da autora, a Filipa Fonseca da Silva inspirou-se então aqui também numa pessoa real e, portanto, gostei muito desse aspecto e fiz mesmo uma grande leitura. Vou dar umas 5 estrelas, porque foi um livro que me dispôs muito bem, e depois um livro que aborda, lá está, o sexo na terceira idade, uma coisa que não é falada e que efetivamente faz falta na nossa sociedade, e eu fiz mesmo uma grande leitura. Depois disso, e agora então estes 2 livros serão então para enquadrar no meu Lúcio Literatura, são 2 autoras com menos de 40 anos, então o que li a seguir foi o Leme, de Madalena Sá Fernandes. Eu tinha ficado com alguma curiosidade, depois de ter visto a Susana Jorge falar do livro e que também me recomendou, e depois disso também vi que a Dora Silva estava a ler e que ainda não vi a opinião da Dora Silva, mas sei que a Dora também adorou. E, portanto, parti aqui com algumas expectativas. É um livro também muito pequeno e que acaba por ser aqui uma narrativa muito intimista, e eu vou considerar este livro como não ficção, porque eu senti que este livro era a própria Madalena. Não sei se será tudo 100% real, se ela ficcionou aqui alguma coisa, mas a sensação que passa é que todo aquele livro é aqui uma descarga emocional da própria Madalena, da vida que a Madalena passou. E a vida de quê? Nós temos aqui a história contada a partir de que ela era criança, julgo, se não estou em erro, a partir dos 7 anos, em que a mãe se juntou com um indivíduo, o Paulo, e este indivíduo era um indivíduo que maltratava a mãe, não só fisicamente, mas também aqui muito verbalmente, também muitas discussões. E é um livro em que ela nos vai contando episódios que ela viveu, lá está, deste relacionamento da mãe com o Paulo, a forma como a Madalena encarou, lá está, já este homem que chega à vida da mãe. E depois, durante anos, o que ela assistiu, a mãe, ele era um homem também muito controlador, muito, as coisas não podiam estar desarrumadas, qualquer coisa ele explodia, e portanto nós temos muitas cenas com alguma violência, e alguma, às vezes nem é só violência, às vezes é aquele desconforto que nós sentimos que aquela criança, aquela adolescente estava a passar, de situações em que ela não podia deixar qualquer coisa na sala, que ele chegava e atirava quarto adentro, ela não podia comer na sala, ele implicava com migalhas, implicava com tudo, ele não gostava quando ela não estivesse em casa, quando ele saía de casa ele não gostava que ela dormisse com a mãe, e portanto há assim uma série de coisas que ele fazia não só à mãe, mas também como ele perturbava então aqui a Madalena, e acaba por ser, lá está, aqui um contar da sua história e um desabafar da sua história. Eu neste livro estou muito indecisa na classificação, indecisa entre as 4 e as 5 estrelas. Porque eu acho que merece as 5 estrelas pelo tema e pela coragem que a Madalena tem em expor aqui a sua vida, em expor algo que aconteceu. As 4, porque eu pensei que, quando soube do tema, pensei que fosse uma história que fosse me emocionar, que me fosse fazer revoltar. Efetivamente, eu senti aqui alguma revolta, mas não foi um livro que me fizesse emocionar. E por isso, eu à partida estaria a atender para as 5, mas como não teve esta parte mais emotiva, não me puxou assim tanto à emoção como eu pensava, apesar de sentir muita revolta por tudo o que foi acontecendo. Daí as
eu estaria a tender para os 4 e não para as 5. O mais justo seria então efetivamente uns 4 estrelas e meia, mas o Goodreads não permite. Mesmo assim, se calhar, eu acho que vou tender para as 5. Não são umas 5, se calhar tão gordas como foi o Se Eu Morrer Amanhã, mas são umas 5 estrelas, ainda assim, que falem pelo tema, pela esta catarse que a Madalena tem de pôr no papel aquilo que passou, aquilo que sentiu, e acho que por isso então merece as 5 estrelas. Vamos ao último livro, e desculpem, o vídeo está um bocadinho longo, mas eu avisei. É então Até onde as sondas nos levarem, de Andreia Ramos. Este é o segundo livro que eu leio da Andreia. O primeiro que eu li foi então o de Espanha Sem Amor, que me foi gentilmente cedido em Arco pela própria autora e que eu adorei. Se querem um livro divertido para o verão, um livro aqui para lerem também aqui que se passe durante umas férias, durante o verão, aconselho muito, eu gostei mesmo muito. E tenho ali na estante o Amor na Parte da Frente, que eu comprei, julgo eu, no início do ano diretamente à autora, mas eu estou a tentar guardá-lo para a altura de Natal, porque sei que se passa, tem parte da ação passada nessa altura, e então decidi arriscar neste, passado aqui também mais na altura do verão. Temos a história então aqui da Carolina, e que vai para Peniche depois, cerca de um ano, qualquer coisa, depois da morte da sua mãe, porque ela descobre que a mãe engravidou do rapaz que morava em Peniche. Ela não sabe quem é o seu pai, então sabe só uma inicial, que é o F, tem uma fotografia deles os dois, mas ela não sabe mais nada sobre o seu pai, então decide ir para Peniche. Candidata-se ao hospital lá, ela é enfermeira e acaba aí a trabalhar no hospital. É daqueles romances românticos que nós sabemos à partida como é que, quem vai ser o par romântico. Assim que aquela personagem apareceu, eu disse que, sim senhora, vais ser tu, porque só pode, com esta cena só podes ser tu aqui o par romântico. E é daqueles, já está, daqueles romances românticos, se calhar um bocadinho mais clichês, em que temos aqueles clichês do inimigos, como é, enemy to lovers, acho que é assim que se costuma dizer. Portanto, eles no início não se gramam e depois nós sabemos que eles no fim vão se apaixonar. Mas a história acaba por ser divertida. Tem aqui, lá está, algumas partes mais tristes, eu vou chamar assim, mais duras, que puxam ao sentimento também, com um bocadinho mais de drama, mais de dor, por assim dizer, que traça também aqui um bocadinho o livro mais para a realidade. Houve ali um ou outro pormenor que não me agradou tanto, nomeadamente aqui relacionado com o torpedo. Eu gostei muito do torpedo em si, acho que é uma boa adição à história, mas confesso que a introdução como o torpedo foi feita, eu tenho dúvidas se na realidade as coisas acontecem assim. Achei que foi muito rápido e, apesar da explicação que ia dar no livro, essa explicação não me convenceu. E também julgo que teria que ser a pessoa diretamente da associação, diretamente ao Lionel, e não aqui com ela pelo meio, com a Carolina, mas são pequenos detalhes. Mas confesso que essa parte não me convenceu de totalidade. Mas tirando este aspecto, eu fiz uma boa leitura mesmo. Era um livro, lá está, que eu sabia que ia ser mais leve, mais divertido, comédia romântica, era isso que eu estava à espera. A Andreia surpreendeu-me muito aqui com o final de uma personagem que me apanhou aqui muito desprevenida. Eu não estava à espera deste desfecho, eu não posso dizer qual, eu não posso dizer quem, mas eu não estava mesmo nada à espera e apanhou-me assim um bocadinho desprevenida e pensei, olha, então mas isto não era para ser uma comédia romântica assim mais divertida. Confesso que me apanhou mesmo ali desprevenida, mas ainda assim eu gostei mesmo muito. Foi um livro que acabou por cumprir aquilo que eu estava à espera. Foi um bocadinho aquém do Espanha Sem Amor, o que também eu acho que é normal, porque este livro foi escrito antes, portanto, este aqui dos 3 livros de comédias românticas, foi chamar assim, este livro foi o primeiro e o Espanha Sem Amor foi já o último, e portanto é natural, se calhar também esta evolução da parte da Andreia, que comecei então pelo último, mas ainda assim umas 4 estrelas muito, muito sólidas, e que eu gostei mesmo bastante. Estou muito curiosa para ler mais livros da Andreia,
Tal como eu disse, eu tenho o Amor na Porta da Frente, estou a guardar para o Natal e sei que a Andreia está a escrever um próximo livro que irá então ser publicado para o ano pela saída da Inocência, que eu estou mesmo muito curiosa, porque foi mesmo uma boa descoberta, e a Andreia é uma jovem autora portuguesa e que não deixa, não está atrás de autoras de comédias românticas estrangeiras, e acho que a Andreia vai ter aqui um futuro muito sólido aqui então na literatura. Foi este então os 4 livrinhos que li. Eu disse que o vídeo ia ficar um bocadinho grande, mas eu quis falar destes 4 livros, destas 4 autoras. Foram aqui 4 livros de géneros diferentes, mas que todos muito bons, muito sólidos, e se não conhecem estes livros, não conhecem estas autoras, deem-lhes uma oportunidade, porque sem sombra de dúvida que merecem. E foi então ficar por aqui. Espero mesmo que eu vos tenha deixado curiosos com estes 4 livrinhos, com estas 4 autoras. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.